Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Dinamar, sou uma das advogadas aqui da Advocacia Zopolato, atuo na área trabalhista há mais de 8 anos e faço parte da equipe em Direito do Trabalho aqui do escritório. Bem, hoje eu vou trazer para vocês 6 situações relacionadas ao direito do trabalho e que podem gerar uma indenização por dano moral a favor do empregado. Então já deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para que você receba todas as notificações e saiba toda vez que nós postarmos algum vídeo novo. E principalmente para que você se atualize sobre os seus direitos. E olha, dessas 6 situações que eu trarei para vocês hoje, a última eu acredito que muita gente não tenha conhecimento. Então fique nesse vídeo até o final e saiba se você tem direito a receber uma indenização por dano moral. Vamos lá? Pessoal, a primeira conduta que pode sim gerar uma indenização por dano moral para o empregado é o assédio moral no trabalho. Mas doutora, o que é assédio moral? Assédio moral é uma prática humilhante e vexatória que é praticada reiteradamente dentro do ambiente de trabalho. Ela pode ser praticada ali por algum colega, um gerente, um gestor, um líder, às vezes o próprio chefe. Por exemplo, piadas de mau gosto, apelidos. Outra questão também que pode ser classificada como um assédio moral são as cobranças excessivas de metas para serem cumpridas. Por exemplo, a empresa aplica uma meta extremamente elevada, que poucos funcionários terão condições de atingir essa meta, e posteriormente, quando esse empregado ou esses empregados não atingem essa meta, eles são humilhados, eles são desprezados, são rebaixados diante de outros colegas de trabalho. Essa também é uma prática de assédio moral. E se for praticada reiteradamente, ou seja, se acontecer com frequência, tanto essas humilhações, apelidos, brincadeiras de mau gosto, como também essa cobrança excessiva de metas e outras situações mais, elas podem sim ser classificadas como um assédio moral e darem ensejo, direito ao empregado de receber uma indenização por parte da empresa. E a segunda situação que pode gerar direito ao empregado de receber uma indenização por dano moral é o atraso reiterado no pagamento do salário. Pessoal, a lei estipula que o salário deve ser pago no máximo até o 5º dia útil do mês subsequente. Por exemplo, trabalhei o mês de março, então a empresa deve pagar o meu salário até o 5º dia útil no mês de abril. Esse salário que eu vou receber no mês de abril, no 5º dia útil, é referente ao mês de março que foi trabalhado. Ah, mas doutora, e se eu entrei na empresa no dia 17 ou no dia 20 do mês? A empresa vai me pagar no dia 20 ou no dia 17 do mês seguinte? Não, não é dessa forma. Se você entrou na empresa no meio do mês ou no final do mês, trabalhou ali uns 5 dias, uma semana, 7 dias antes de encerrar o mês, quando chegar no 5º dia útil do mês subsequente, a empresa tem que pagar os dias proporcionais àqueles que você trabalhou no mês anterior. Assim, ela te pagou o período proporcional, zerou e começa a contar novamente o seu mês a partir do dia 1º até o dia 30. Aí fica certinho e no 5º dia útil do mês subsequente você receberá o seu salário integralmente. Então, voltando, se a empresa onde você trabalha atrasa reiteradamente, ou seja, com frequência, o pagamento do seu salário, então você pode sim requerer que essa empresa pague uma indenização por dano moral, porque o atraso no pagamento do salário, ele prejudica muito o trabalhador que é impedido de arcar com seus compromissos financeiros no dia e na data que ele assumiu. Pessoal, e vale aqui uma observação. Essa situação de atraso salarial pode gerar também uma rescisão indireta. Se você não sabe do que eu estou falando e gostaria de saber o que é isso, o que é rescisão indireta, comente aqui embaixo que você gostaria de saber quais são as formas de rescindir o contrato de trabalho e principalmente a rescisão indireta se o empregador não está cumprindo ali com as suas obrigações do contrato de trabalho. Terceira situação é o acidente de trabalho. Isso mesmo, se você sofreu um acidente no seu trabalho, você tem direito a uma indenização por dano moral. Lembrando que o acidente de trabalho, ele pode ocorrer de duas formas. Tem o acidente que é típico, que é aquele acidente que o empregado está ali realizando as suas tarefas do dia a dia. De repente ele está serrando alguma coisa e corta o dedo. Ou ele vai mexer, manusear alguma coisa e acaba caindo um produto, alguma coisa pesada no seu pé, quebra 2 dedos. Isso é um acidente de trabalho típico. Agora tem também um acidente de trabalho atípico. Ele acontece com aqueles funcionários que estão trabalhando na empresa há bastante tempo, realizando a mesma atividade. Muitas vezes essa atividade ela é com um esforço repetitivo. Então, esse tipo de trabalho pode acarretar para este empregado uma doença ocupacional. A doença ocupacional, ela é também assemelhada ao acidente de trabalho e ela também, caso comprovada através de um profissional da saúde, como uma doença ocupacional, pode sim gerar direito a uma indenização. Próxima situação, jornada de trabalho excessiva. Você é empregado que trabalha numa jornada longa e exaustiva, você que às vezes tem uma jornada de 13, 14, até mais horas de trabalho por dia, que não se desliga do trabalho,
que continua após sair do seu local de trabalho atendendo o telefone, respondendo mensagens. Os tribunais trabalhistas têm entendido que uma vez que esse empregado não tem tido o seu direito ao descanso, a se desligar do trabalho e por isso sacrifica os momentos com a sua família, tem sacrificado momentos de lazer, momentos de prática de esportes, ter uma vida fora do ambiente de trabalho, esse empregado pode ter direito a uma indenização por dano moral em razão do dano existencial que ele sofre, toda vez que ele precisa abrir mão da sua vida pessoal, dos seus interesses fora do trabalho para se dedicar apenas às suas atividades laborais. Então, se você trabalha em uma jornada excessiva ou conhece alguém que trabalha sem parar, envie esse vídeo para essa pessoa, porque ela deve e precisa saber que tem direito a uma reparação por conta dessas longas jornadas trabalhadas. E vamos para a quinta conduta que o empregador pode praticar e que pode gerar para o empregado uma indenização por dano moral. É o assédio sexual. Esse é um tema extremamente sério e necessário. Mas primeiramente eu gostaria de esclarecer para vocês o seguinte. Diferentemente do assédio moral, muitos juízes têm entendido que para configurar um assédio sexual não é necessário uma prática reiterada como acontece lá no assédio moral. Então não precisa acontecer várias vezes para haver o entendimento de que houve um assédio sexual. Muitas vezes basta um ato para que seja configurado o assédio sexual no local de trabalho. Mas doutora, como saber se o que aconteceu foi um assédio sexual? O assédio sexual é uma conduta que pode se manifestar fisicamente através de toques indesejados e não permitidos. Pode acontecer por palavras, gestos ou outros meios inapropriados através de propostas, por exemplo, que são impostas a outra pessoa e contra a sua vontade, causando-lhe constrangimento e violando a sua liberdade sexual. Tanto mulheres como homens podem sofrer assédio sexual, mas nós sabemos, na sociedade em que nós vivemos, que nós mulheres somos as maiores vítimas desse tipo de situação. O assédio sexual no trabalho é praticado, na maioria das vezes, por uma figura de autoridade que está hierarquicamente acima da pessoa que sofre esse assédio. Nesses casos, pode ser um líder, um gerente ou, às vezes, o próprio chefe, dono da empresa, que se utiliza da sua posição de poder para exigir favores ou tirar vantagens sexuais. E uma vez que isso aconteça com você, empregado ou empregada, você deve reunir provas desse assédio, que pode ser através de vídeos, pode ser através de áudios, mensagens, e-mails, qualquer coisa que você tenha a respeito desse assédio ou, melhor ainda, testemunhas. Mas se você não tiver uma testemunha a respeito do que está acontecendo, reúna as provas necessárias com esses exemplos que eu dei. Com isso em mãos, procure um advogado da sua confiança e ele poderá analisar essas provas e requerer judicialmente que você receba uma indenização por dano moral em razão desse assédio sexual sofrido. E por último, e sexta situação que pode gerar direito a uma indenização por dano moral é a limitação ou restrição ao uso do banheiro. Pessoal, essa situação é absurda, mas acontece com muita frequência, principalmente em empresas de telemarketing, comércio com um fluxo intenso de atendimento ao público. Acontece também em empresas em que trabalham ali com produção, eles querem uma produção rápida e muitas vezes restringem o acesso desses empregados ao uso do banheiro. E é claro que essa situação pode acontecer em vários outros segmentos, em vários outros tipos de empresa, mas a título de exemplo, essas são as mais frequentes. E por isso é importante entender o seguinte, restrição ao uso do banheiro é uma situação que expõe desnecessariamente o empregado a uma situação humilhante, vexatória e constrangedora, além de ofender a sua dignidade. Imagina trabalhar em um ambiente em que você precisa solicitar ao seu chefe que autorize a sua ida ao banheiro. E mais do que isso, às vezes ter esse tempo de uso do banheiro cronometrado. Por isso, muitos tribunais trabalhistas têm entendido que constitui uma afronta à dignidade da pessoa humana restringir esse empregado ao uso do banheiro ou limitar este uso. E há um abuso do poder diretivo do empregador quando ele abusa ou limita o uso do banheiro pelos seus empregados, o que, se provado, poderá gerar uma indenização por dano moral a esse empregado. E, por fim, é muito importante que você tenha em mente que esses direitos não são automáticos. Para que você receba uma indenização por dano moral, é necessário ajuizar uma ação trabalhista relatando o que aconteceu e requerendo que seja paga uma indenização. Se você, empregado, está sendo vítima de alguma dessas situações, você deve, através de uma ação trabalhista, buscar os seus direitos. É importante também lembrar que todas as situações precisam ser comprovadas. Por isso, você deve procurar um advogado da sua confiança e ele te dará as orientações necessárias para que você reúna as provas para o seu processo. Bom, pessoal, e esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Comente aqui embaixo se você já passou ou passa por uma situação como essa. Se ficou alguma dúvida, deixe também a sua pergunta que logo nós iremos responder. Ou então, sugira temas que você gostaria que fossem abordados aqui no nosso canal. Obrigada por assistir, fiquem com Deus e até a próxima.